Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles, disse-lhes ele: a paz esteja convosco. Quando nosso Senhor aparece aos discípulos, ele age como um pai de família que consola os filhos amedrontados. De fato, os apóstolos eram a família de nosso Senhor, porque no livro do Êxodo está escrito: cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então o tomará em comum com seu vizinho mais próximo. Em outras palavras, caros fiéis, comer a Páscoa era um rito familiar. Quando Deus instruiu Moisés sobre o rito da Páscoa, era o pai de família que imolava o cordeiro, como sacerdote da casa, enquanto sacerdote da casa. Além disso, quando os hebreus comiam a Páscoa, o derramamento de sangue e a refeição do cordeiro representavam que o próprio Deus associava os hebreus como membros da sua família. Ou seja, havia uma misteriosa comunhão de carne e de sangue entre o próprio Deus e os hebreus por meio do Cordeiro Pascal. Portanto, quando nosso Senhor instituiu a Eucaristia no contexto da Páscoa judaica, ele tratou os apóstolos como a sua família. Aquele rito já era um rito familiar, mas pela Eucaristia não era mais um animal que representava a comunhão de carne e de sangue entre o próprio Deus e seus filhos. Pela Eucaristia era a carne e o sangue de Jesus Cristo que dava aos homens o direito de se tornarem filhos adotivos de Deus. Sendo assim, quando nosso Senhor aparece aos discípulos amedrontados, reunidos em segredo por temor dos judeus, Jesus Cristo lhes aparece como um pai de família. Aquele que associa os apóstolos à família do próprio Deus por meio do sacrifício da cruz. E como pai de família, como chefe da casa, ele consola a sua família espiritual, dizendo: a paz esteja convosco. Essa cena do Evangelho tem muito a dizer às nossas próprias famílias. Afinal de contas, caros fiéis, Jesus Cristo é chefe, ele é cabeça da igreja, ele é pai espiritual, porque foi graças ao mistério da paixão que nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Sem o sacrifício da cruz, Deus não poderia ter nos adotado como seus filhos. Sem o derramamento do sangue de nosso Senhor, nós não entraríamos numa comunhão de sangue com o próprio Deus. No entanto, não é apenas nosso Senhor que exerce a função de chefe e de cabeça espiritual. O pai de família
também exerce. O pai de família é chefe e cabeça espiritual da sua própria casa. Ora, Deus deu uma autoridade ao pai de família para governar a casa. O pai de família participa da autoridade e da paternidade do próprio Deus para governar em seu nome a casa. Sendo assim, o pai de família não é chefe apenas diante da esposa e dos filhos. Ele é chefe, antes de tudo, diante de Deus, a quem ele deverá prestar contas do exercício do seu governo. Nesse sentido, o pai de família não deve administrar apenas os bens materiais da casa. Não deve proteger a família apenas dos perigos contra a integridade física dos membros da casa. Não deve se ocupar apenas da prosperidade material da casa. Acima de todos esses deveres, a primeira obrigação do pai de família é conduzir a sua casa à pátria definitiva, que é a bem-aventurança eterna. É verdade que o pai de família não influi internamente sobre os membros da casa, como o sangue que circula no corpo, ou como a graça que age sobre a nossa inteligência e vontade por meio das boas inspirações. No entanto, isso não impede que o pai de família seja verdadeiramente o cabeça da casa, por meio de um governo externo, que ele exerce com autêntica autoridade dada pelo próprio Deus. Assim como, por uma ordem sua, um general é capaz de comandar centenas de subordinados, do mesmo modo, por meio de sua prudente administração, o pai de família coordena os membros da casa, a fim de que a família se conserve unida e feliz. Ora, é certo que o pai de família recebe de Deus todas as graças de que ele necessita para governar com prudência a sua casa. Pois o chefe não pode conduzir a sua família a um fim sobrenatural, senão por meio de auxílios sobrenaturais. Em outras palavras, se o objetivo final da família é encontrar-se na pátria definitiva, que é a bem-aventurança eterna, ninguém pode atingir esse fim sobrenatural senão auxiliado constantemente pela graça divina. Portanto, é certo que o pai de família recebe do próprio Deus, no exercício da sua autoridade, todas as graças que lhe são necessárias para conduzir a sua casa à vida eterna. Esses auxílios sobrenaturais são garantidos por nosso Senhor por meio do sacramento do matrimônio, que dá aos esposos o direito às graças de Estado, ou seja, aquelas boas inspirações, aquelas luzes, aqueles auxílios de força e de coragem para exercer santamente os deveres matrimoniais e familiares. Porém, a condição para que os esposos recebam essas graças é que eles mesmos vivam na graça santificante e que tenham vida de oração. Do contrário, se os esposos não vivem na graça, eles se tornam então cegos e surdos para as doces e suaves inspirações do Espírito Santo. Além disso, se os esposos não têm constância na vida de oração,
pouco a pouco, o apego ao mundo e à carne torna-os insensíveis aos apelos do Espírito Santo. E assim, eles desperdiçam tantas e tantas graças que os auxiliariam no cumprimento dos deveres de Estado. Ora, dessas verdades, nós podemos tirar duas conclusões. Em primeiro lugar, para governar bem a sua casa e exercer com prudência a sua autoridade de chefe, o marido deve ser homem de oração. Afinal, como poderá o homem influir sobre o coração da esposa e dos filhos, se ele não receber do próprio Deus aqueles auxílios sobrenaturais que tornem o seu governo firme e suave, capaz de convencer, capaz de consolar, capaz de pacificar a casa nos momentos difíceis? O marido deve ser na casa a imagem de Jesus Cristo. Ele deve amar a família como Jesus Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, como diz São Paulo na Epístola aos Efésios. Ora, nada disso é possível sem vida de oração. Em segundo lugar, para governar bem a sua casa e exercer com prudência a sua autoridade de chefe, o marido deve zelar pela oração em família. Afinal de contas, é impossível que o homem consiga ser respeitado e obedecido se sequer o próprio Deus é servido e obedecido pelos membros da casa. Em outras palavras, o marido não poderá exercer com eficácia a autoridade que recebeu do próprio Deus, se não existe um espírito sobrenatural na família. Se Deus não habita naquela casa, no coração de cada membro da família. Sendo assim, é pela oração em família que o marido adquire autoridade de fato sobre a família. Porque onde houver hábito de oração, aí também haverá docilidade ao governo do marido, respeito à autoridade do marido, assim como a união da família pelo vínculo da concórdia e da paz. Não sem motivo, nosso Senhor aparece aos seus filhos espirituais, aos seus discípulos, dizendo: a paz esteja convosco. Ainda que os apóstolos estivessem amedrontados, reunidos a portas fechadas por temor dos judeus, no entanto, eles permaneceram unidos em oração. E Jesus Cristo não deixou de consolar a sua família espiritual, anunciando-lhes a paz e comunicando-lhes em seguida o Espírito Santo. Ora, é certo que o marido não é o diretor espiritual da esposa e tampouco dos filhos. Ele não tem direito de saber o que se passa na consciência da sua família. No entanto, isso não impede que ele tenha uma autoridade que vem do próprio Deus, a fim de zelar pela oração em família. Cada um de nós deverá prestar contas da própria vida diante de Deus, mas o chefe também presta contas da sociedade da qual ele é o cabeça. Então cabe ao marido zelar para que haja oração em família, a fim de que a família adquira um espírito sobrenatural, um espírito de caridade, um espírito de concórdia e de paz.
Por outro lado, caros fiéis, a nossa experiência confirma que não são os homens que mais se dedicam à oração, e sim as mulheres. A mulher, por natureza, é mais afetiva, é mais sensível. E quando ela combate as desordens das paixões, ela encontra, pouco a pouco, na caridade do Sagrado Coração, toda a suavidade de que sua alma necessita. O homem, por sua vez, é menos afetivo, ele vive menos no seu interior e mais no seu exterior. Ele sente menos, mas realiza mais. Trata-se de uma inclinação natural do homem, o desejo de conquistar, o desejo de dominar, assim como de realizar, de produzir resultado. É por esse motivo que o homem, por natureza, foi criado para ser chefe. Não é a graça que produz esse instinto. A graça apenas aperfeiçoa a inclinação da natureza. Nesse sentido, a tendência do homem é considerar a oração uma perda de tempo. Afinal de contas, a oração não permite ao homem produzir nada de concreto, de palpável. Além disso, outra tendência masculina é considerar a oração um sinal de fraqueza. Na medida que é próprio do orgulho do homem querer dominar as suas próprias inclinações, ou então dominar uma situação externa por meio de suas próprias forças. É por esse motivo que muitos homens não aceitam se confessar enquanto não tiverem vencido por si mesmos suas dificuldades pessoais para praticar a virtude. O orgulho faz com que o homem sinta vergonha de pedir, ou melhor, sinta vergonha de rezar para vencer suas más tendências ou governar a sua casa. A tendência do homem é considerar a oração um sinal de fraqueza pessoal ou de insuficiência pessoal. Mas apesar disso, Deus fez do homem chefe da casa. Assim como nosso Senhor escolheu Pedro para ser o chefe visível da igreja, ainda que Pedro fosse tão inconstante e passional. Nosso Senhor poderia ter escolhido o discípulo amado, o discípulo casto, poderia ter escolhido João. Porém, mesmo João reconhece a autoridade de Pedro, porque quando ambos correram até o sepulcro após a ressurreição, João chegou primeiro, porém não entrou. Deixou que Pedro entrasse primeiro, respeitando assim a sua autoridade como chefe visível da igreja. Portanto, caros fiéis, se os homens costumam ter maior dificuldade para a vida de oração do que as mulheres, isso não impede que sejam eles o cabeça da família, aquele a quem a providência reservou todas as graças necessárias para governar a casa com prudência. Sendo assim, é preciso que o homem compreenda que ele não poderá governar com toda a sua força se ele não participar da força do próprio Deus. Ou seja, ele precisa, antes de tudo, se reconhecer fraco. Ele precisa dar provas de humildade, admitindo a sua fraqueza, a sua incompetência, a sua ignorância, a fim de recorrer com confiança ao tesouro de graças que a providência lhe reserva pela oração. Em resumo, é preciso que todo homem compreenda
que a oração não o fará menos homem, apenas menos orgulhoso. A oração não é um sinal de fraqueza pessoal, mas é a fonte de uma força sobrenatural para tornar eficaz o seu ofício de chefe. Isso quer dizer que cabe ao marido zelar pela oração em família. A oração em família garante maior suavidade ao ofício do marido, pois onde houver hábito de oração, aí também haverá docilidade ao governo do marido e respeito à autoridade do marido. Além disso, a oração em família é a maior herança que os pais deixarão aos seus filhos. Quando os pais rezam juntos, os filhos percebem, pouco a pouco, que a religião não é apenas uma prática exterior, e sim um dever de consciência, algo que eles deverão manter pelo resto da vida. É por isso que uma das maiores consolações da vida adulta e da velhice, quando os pais já tiverem partido para a eternidade, uma das maiores consolações dos filhos será a lembrança daquele tempo em que a família se mantinha unida em oração. Esse exemplo ajudará os filhos a compreender de onde vinha a força que sustentava os pais em meio às dificuldades da vida. Sem oração em família, os filhos pouco a pouco assimilarão as incoerências dos pais. Os pais agem de uma certa maneira na vida pública e de outra maneira na vida privada. Os pais são gentis e caridosos com os outros, mas não se respeitam em casa. Sem oração em família, arriscamos ensinar aos filhos, pelo nosso mau exemplo, que é impossível ser virtuoso, ou que devemos, pelo menos, parecer virtuosos. Na verdade, ainda que os pais cometam erros na educação dos filhos, a oração é o sinal mais inequívoco de que os pais, pelo menos, estão lutando para adquirir virtude. Quando os filhos veem os pais de joelhos, eles compreendem que errar é humano, mas permanecer no erro é diabólico. Portanto, é preciso que os filhos aprendam com os pais o exercício da humildade. E esse exemplo se dá pela oração em família. Por fim, a oração em família é a garantia de que os pais serão fiéis aos demais preceitos, como a missa dominical e a frequentação dos sacramentos. Afinal de contas, caros fiéis, a ausência de oração em família, pouco a pouco, conduz ao abandono do preceito dominical e da frequentação dos sacramentos. Quando a família não tem um momento de oração durante a semana, a preguiça espiritual, o desânimo, a tristeza diante de cruzes mal suportadas, também conduz à desistência dos demais preceitos, que não são mais a alegria daquela família. Ora, esse é o maior perigo que uma família pode encontrar. O perigo de abandonar os sacramentos depois de ter abandonado a oração. Se a família não se encontrar unida ao pé da cruz, unida ao pé do altar, como então essa família poderá suportar as próprias cruzes, as cruzes do cotidiano, sem contemplar na cruz do Salvador o exemplo máximo de espírito de sacrifício?
Pois primeiro a família se desprende da cruz de Nosso Senhor, para depois cair sob o peso das próprias cruzes cotidianas. Sendo assim, se cada uma das nossas famílias tivesse que definir em um nome qual espírito prevalece na própria casa, qual nome usaria? Espírito de piedade? Espírito de caridade? Espírito de concórdia? Ou então espírito de confusão? Espírito de egoísmo? Espírito de discórdia? Espírito de rivalidade? Então sejamos nós todos daqui por diante famílias mais empenhadas na oração em comum, fazendo todo o esforço possível para garantir a oração cotidiana, a fim de que a oração produza em nossos lares frutos de paz e de concórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.